Doutora Conceição, seu nome e seu trabalho são reconhecidos em todo o Brasil e o seu legado é admirado por gerações de pediatras. Mas, para começarmos essa conversa, o que nos diria sobre quem é Conceição Aparecida de Matos Segre? Eu diria que eu sou uma pessoa muito simples, pediatra por escolha e neonatologista por paixão. De modo que não me acho diferente, não me acho nada além disso. O que levou a escolher a medicina, em particular a pediatria? Bom, eu sempre fui muito curiosa, por um lado, e por outro, muito estudiosa. Eu gostava muito de estudar. Estudar para adquirir conhecimento, para conhecer, tentar mitigar toda aquela curiosidade inata que eu tinha. E entre poder ensinar e adquirir conhecimentos, eu acho que a medicina foi perfeita para os meus objetivos. Eu realmente, dentro da carreira da medicina, sempre procurei transmitir os conhecimentos que eu vinha adquirindo aos jovens estudantes, aos residentes, sempre trabalhei com residentes, e assim foi. Ok. Mas, assim, ao longo da sua carreira, a senhora recebeu uma série de homenagens e teve o seu trabalho reconhecido em diversas ocasiões. A gente conseguiu ver isso nessa pesquisa que fizemos. Um ponto que nos chamou a atenção foi o seu papel pioneiro na perinatologia. Tudo que a gente encontra sobre o assunto encontra o seu nome. O que pode nos dizer sobre a evolução dessa área da pediatria? A perinatologia é relativamente uma área nova. Foi nos anos 60 que um pediatra americano introduziu o nome neonatologia na literatura médica. Alexander Schaffer era o nome dele. E quando eu fiz concurso para o Hospital do Servidor Público, que estava inaugurando em julho de 1961, e ele inaugurava com a clínica obstétrica e, por óbvio, o berçário. E eu fui, então, trabalhar no berçário nesse início, digamos, da especialidade, daquilo que seria uma especialidade dentro do ramo da pediatria. Então, foi nessa época que eu comecei a me interessar por uma especialidade que estava nascendo, e nascendo junto com o trabalho no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Depois vieram outros trabalhos. Eu fui para a maternidade escola de Vila Nova Cachoeirinha, lá também dirigi o berçário, e durante muitos anos trabalhei lá. E assim foi. Praticamente a minha vida toda dedicada à neonatologia. E a perinatologia é uma consequência, digamos, da união entre a obstetrícia de um lado e o cuidado do recém-nascido por outro. Então, a perinatologia, eu viajei muito em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, por esse Brasil, para difundir o estudo e o trabalho dentro da agora já perinatologia, a junção de uma parte da obstetrícia com a parte da pediatria que cuidava do recém-nascido. Dentro disso que a senhora está colocando, nós sabemos que o seu perfil sempre foi inovador, né? E que é reconhecida como uma das pioneiras na implantação desse atendimento ao recém-nascido por pediatras dentro da sala de parto. O que você poderia nos falar sobre isso, doutora? Essa é uma história curiosa, no mínimo. No começo dos anos 60, exatamente quando estava surgindo a neonatologia no mundo, e o doutor Mário Santoro Júnior, pediatra, grande pediatra, que foi também presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo
e depois presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós estávamos, então, preocupados com o atendimento ao recém-nascido, que era feito ou pelo obstetra, que também estava ocupado com a mãe, ou pelo anestesista. E nenhum dos dois, digamos, tinha habilidade, vamos chamar assim, com todo respeito, para dar atendimento ao recém-nascido. Então, a ideia era colocar o pediatra na sala de parto para dar esse atendimento que o recém-nascido necessitava. A mortalidade neonatal era muito alta. Então, o doutor Mário Santoro e eu conseguimos uma audiência com, então, o ministro da Saúde, um nome muito famoso na época, e fomos atendidos cordialmente. Inclusive, eu havia sido contemporânea de faculdade com esse ministro, e expusemos o nosso ponto de vista de que o pediatra devia fazer parte da sala de parto, para o atendimento específico ao recém-nascido. Depois levamos dados, estatísticas. Depois que terminamos a nossa apresentação, esse ministro virou-se para nós e disse: olha, eu entendo que vocês queiram aumentar o ganho do pediatra colocando na sala de parto. Foi isso que ele entendeu. Nós saímos decepcionados, frustrados, e voltamos para São Paulo sem conseguir nada. Bom, depois esse ministro saiu, não sei, não me lembro nem mais por quê, e veio um outro, que, aliás, era ortopedista, o que se seguiu a esse. E esse ortopedista colocou a portaria da necessidade, da obrigatoriedade do pediatra na sala de parto, para nossa surpresa. E foi assim que nós trabalhamos e, enfim, a Sociedade Brasileira de Pediatria conseguiu vencer esse obstáculo, e daí para frente o pediatra faz parte e é obrigatório. Inclusive, isso foi agora, recentemente, em 2016, foi novamente referendado numa portaria do Ministério da Saúde que torna mesmo obrigatória a presença do pediatra na sala de parto. Essa foi a história do pediatra na sala de parto. É interessante ver como existe, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta do trabalho que uma sociedade médica de especialidade desempenha nos bastidores, e seja por uma via direta ou não, se alcança um resultado que tem um impacto social enorme, como foi esse caso. E aí vem minha pergunta seguinte: o que a senhora pode nos contar sobre essa sua trajetória, não só na SBP, como em outras entidades associativas da medicina? Bom, eu tive atuação desde que me conheço de formada dentro da Sociedade de Pediatria Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eu já fui presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, de modo que sempre estive ligada, sempre estive trabalhando dentro das associações que regem a carreira dos pediatras. E me orgulho muito disso. E não me arrependo em absoluto de ter enveredado por esse caminho associativo. Ainda nessa linha, e aí não como uma associação, eu acho que seria um pecado falar dessa forma, mas a academia, né? Como é que a senhora vê o papel de uma instituição como é a Academia Brasileira de Pediatria? Dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Brasileira de Pediatria, que é um braço da sociedade, eu acho muito importante, porque ela pode regular, pode informar, ela pode exibir normas, enfim, julgar, distribuir prêmios também,
para os associados da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Academia Brasileira de Pediatria não se dissocia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é um ramo, um braço da Sociedade Brasileira de Pediatria. E assim é desde sua criação até os dias de hoje. A academia está lançando agora esse novo boletim, que é uma continuidade, eu não gostaria de usar a palavra, mas a gente poderia dizer que uma evolução do Mercúrio, o boletim do qual a senhora criou, a senhora foi a editora. Isto ocorreu em uma dos nossos fóruns seguidos de assembleia que a academia promove, né? Então, era o presidente da academia, o professor José Martins Filho, e, na ocasião, discutia-se sobre a comunicação entre os pediatras. Havia o acadêmico Eduardo Tonelli, de Minas Gerais, ele havia feito um pequeno boletim, aliás, ele editou 2 números, mas depois a ideia mais ou menos que morreu, não teve continuidade. Aí, nessa ocasião, o professor José Martins Filho, que era então presidente da academia, trouxe o tema à baila e eu defendi a ideia, dizendo que seria interessante que os acadêmicos pudessem se comunicar por meio de um boletim, que era uma ideia a ser seguida e a ser desenvolvida. E assim houve uma votação, a ideia foi vencedora por unanimidade, praticamente, e o doutor Martins me designou, então, como editora deste pequeno órgão, vamos dizer, não órgão, não é bem o termo, esta pequena publicação seria uma publicação para ocorrer entre os acadêmicos. E isso eu fiz com muito gosto e, às vezes, com muita dificuldade porque nem sempre os acadêmicos estavam dispostos ou tinham tempo ou para colaborar com esse pequeno boletim. E eu me dei conta agora, muito satisfeita, muito feliz da vida, que ele tenha dado esse salto, um salto para a profissionalização, um salto para a sua consolidação naqueles objetivos iniciais e outros que venham a aparecer. De modo que eu me congratulo com a atual diretoria da Academia Brasileira de Pediatria por essa iniciativa de transformar aquele mercúrio pequenininho em um órgão realmente, em um instrumento realmente de comunicação e regulamentação até de ideias ou de propostas que surjam na academia. Perfeito, doutora. Acaba que a gente sempre tem, quando vê uma profissional com uma figura de destaque como a senhora, a gente sempre se pergunta como é que foi a sua vida inteira, como é conciliar ao longo da sua carreira a vida familiar e a vida profissional. Eu diria que não foi muito fácil, não. Mas eu fui casada, meu marido é falecido, tive 2 filhos e atualmente tive 4 netos e atualmente sou bisavó. Tenho 2 bisnetos. Então, essa é uma trajetória em que existiu bastante compreensão e colaboração do meu parceiro, do meu marido, que também era médico, ele era clínico geral, mas, enfim, conseguimos contribuir de parte a parte para que cada um executasse os seus trabalhos respeitando os limites de cada um. Mas exige esforço, trabalho, paciência e persistência.
Eu acho que persistência é uma palavra importante e que talvez ajude a gente a conduzir a nossa última pergunta dessa entrevista. Para esse jovem que está na faculdade de medicina ou que chegou até a residência em pediatria, que olha para o mercado, que pensa que quer, é claro, construir uma carreira, que mensagem você deixaria para eles, doutora? Eu deixaria uma mensagem de que eles devem persistir, não devem desanimar por obstáculos que certamente surgirão durante a carreira, mas que devem procurar sempre estudar, se atualizando e, eventualmente, trilhando o caminho da pesquisa. A pesquisa em nosso país ainda é bastante precária, vamos dizer. Precária não é exatamente o termo, mas é restrita. Então, é esses jovens que estudem e que muitos deles, se tiverem oportunidade, que se dediquem também à pesquisa, que é muito importante dentro da medicina.